Ano Bíblico 2022. Hoje, 2 Reis, capítulo 20. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: Preparem um emplastro de figos. E eles o fizeram e os aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje há 3 dias subirei no templo do Senhor? Isaías respondeu: O sinal que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: Como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Naquela época o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, e o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: O que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: De uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: O que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: Viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu lhes não tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: Boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Os demais acontecimentos do reino de Ezequias, de todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com seus antepassados e seu filho Manassés foi o seu sucessor. 2 Reis, capítulo 21. Manassés tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efzibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares para Baal, e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto.
Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria, adivinhação e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs no templo do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei e de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhes deu. Mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. E o Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes. Agiu pior do que os amorreus que os antecederam e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir, utilizado contra Samaria, e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, levando-o e virando-o de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e a fazer o que o Senhor reprova. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e todas as suas realizações, inclusive o pecado que cometeu, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado no jardim do seu palácio, o jardim de Uzá. E seu filho Amon foi o seu sucessor. O reinado de Amon, rei de Judá. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mesulemete, filha de Harus. Ela era de Jotibá. Ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés seu pai. Imitou seu pai em tudo, prestou culto aos ídolos aos quais seu pai havia cultuado e inclinou-se diante deles. Abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e não andou nos caminhos do Senhor. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio, mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon. E a seu filho Josias proclamou rei em seu lugar. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e as suas realizações estão escritas no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá. Seu filho Josias foi o seu sucessor. Em 2 Reis 20, temos o maravilhoso relato da cura do rei Ezequias. Ele pode-se dizer foi um homem com muitas experiências maravilhosas com Deus. E o Senhor está disposto a curar nossas enfermidades e a mexer na ordem natural das coisas por amor a todo aquele com inteireza de coração que anda diante dele. O Senhor ouve as suas orações e vê as suas lágrimas e concede as realizações de seus pedidos. Só que nem sempre a cura ou o sobrenatural corresponde ao verdadeiro milagre que Deus deseja realizar. O verdadeiro milagre nasce no coração de Deus e não no nosso, entendem? Nem sempre o que considero milagre é verdade na essência.
A essência do milagre está no fato de confiarmos em Deus e na cura, mesmo à beira da morte. Está em confiar, em entregar o coração a Deus, ainda que o sobrenatural não aconteça. Não está apenas em dizer, lembra-te, Senhor, nos momentos difíceis, mas em lembrar dele em todos os momentos. O maior desejo do Senhor não é o de nos conceder curas e glórias terrenas, mas curas e glórias eternas. Quando os embaixadores de Babilônia vieram, a visita desses mensageiros do governante de tão distante terra dava a Ezequias a oportunidade de celebrar o Deus vivo. Quão fácil lhe teria sido falar-lhes de Deus, o sustentador de todas as coisas criadas, por cujo favor sua própria vida tinha sido poupada, quando todas as outras esperanças haviam desaparecido. Que momentosas transformações poderiam ter ocorrido caso esses pesquisadores da verdade vindos de Babilônia fossem levados ao conhecimento da suprema soberania do Deus vivo. Mas o orgulho e a vaidade tomaram posse do coração do rei Ezequias, e em exaltação própria expôs aos olhos cobiçosos os tesouros com que Deus havia enriquecido Israel, o povo dele, Judá. O rei lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata e o ouro, e as especiarias, os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas, tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve em sua casa, nem em todo o seu domínio, que o rei Ezequias não lhes mostrasse. Não foi para glorificar a Deus que ele assim procedeu, mas para exaltar-se aos olhos dos príncipes estrangeiros. Ele não se deteve na consideração de que esses homens eram representantes de uma poderosa nação que não tinha o temor nem o amor do Deus de Israel no coração. Foi uma imprudência muito grande da parte do rei mostrar todos os seus bens e todo o seu ouro e a sua riqueza. A história da falta de Ezequias em se provar fiel à sua missão no tempo da visita dos embaixadores está cheia de importantes lições para todos nós. Necessitamos muito mais do que o fazemos, falar dos preciosos capítulos em nossas experiências, daquilo que Deus tem feito, sua misericórdia e sua amorável bondade em nossa vida, as incomparáveis profundezas do amor do Salvador e sua palavra a nós dita. Quando a mente e o coração estão cheios do amor de Deus, não será difícil partilhar aquilo que faz parte da vida espiritual. Grandes pensamentos, nobres aspirações, claras percepções da verdade, propósitos altruístas, anelos de piedade e santidade encontrarão expressão em palavras que revelam a qualidade dos tesouros do coração. O maior desejo do Senhor não é o de conceder curas e glórias terrenas, mas curas e glórias eternas a nós. Deus não nos chamou para servirmos de exposição de bênçãos, mas de cooperadores do Senhor das bênçãos. Só assim tudo que temos e somos agirá em nosso favor e em favor dos nossos semelhantes. Não o contrário. Enquanto o tempo no relógio de nossa vida avança, Deus tem retrocedido o tempo do universo por amor a todos os que ainda não encontram-se prontos para conhecer a sua casa. Que a minha e a sua vida possam glorificar ao Senhor em todos os aspectos, todos os dias, em nome de Jesus. Amém.